Sabemos que ainda hoje falar sobre a depressão é um grande tabu, né? Agora você imagina isso em 1963. Sylvia Plath, ela conseguiu falar sobre o tema com maestria no seu único romance publicado, A Redoma de Vidro. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Oi, eu sou o Leandro Castro. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como foi a minha experiência de leitura do livro A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Mas antes de começar a compartilhar com vocês, eu não posso deixar de pedir que vocês se inscrevam aqui no canal e já deixem o joinha, já curtam esse vídeo. Isso ajuda muito o engajamento e o crescimento aqui do canal. E se você não me segue em todas as redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, não deixe de me seguir. Eu estou nas redes sociais como @LeandroCastro. Eu sempre uso as minhas redes sociais para falar sobre as minhas experiências literárias, para conversar com vocês sobre o que eu estou lendo e também sobre as novidades do mundo editorial. Então não deixe de me pesquisar e de me seguir lá nas redes. Vamos falar um pouquinho agora sobre A Redoma de Vidro? Bom, pessoal, não sei se todos sabem, mas A Redoma de Vidro foi a leitura do nosso clube de leitura sobre saúde mental. É o clube de leitura que é organizado pela Gleice Couto e que eu e o Thalisson, do Sextou Literário, somos os coparticipadores, né, os co-organizadores que apoiam ali a Gleice. E durante os meses de junho e julho, nós fizemos a leitura da Redoma de Vidro. E no vídeo de hoje eu vou trazer apenas 5 tópicos que eu acho super importantes, ou que eu acho interessantes e que me chamaram muita atenção durante a leitura da Redoma de Vidro. Mas se após assistir o vídeo você quiser saber um pouco mais, corram lá no Instagram da Gleice. No dia 8 de agosto agora nós temos uma live, inclusive com a participação de uma psicóloga que foi a nossa convidada especial dessa rodada. E nessa live nós comentamos sobre a nossa experiência de leitura e também trouxemos alguns outros temas que são abordados aqui com maior profundidade. O vídeo ele vai estar disponível, a live ela vai estar disponível lá no Instagram da Gleice, só vocês irem lá conferir. Tudo bem? Vamos começar então. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é com relação à autora desse livro, que é a Sylvia Plath. Eu nunca li nada sobre a autora, eu não tinha nenhum conhecimento. Esse é o único romance dela, foi meu primeiro contato. E logo após eu fui pesquisar um pouco sobre a história, né? A Sylvia Plath ela é mundialmente conhecida como uma grande romancista, uma grande poeta, né? E uma grande contista também. Tem vários contos escritos por essa autora. E ela é mundialmente conhecida por abordar temas feministas ou temas relacionados à saúde mental em todas as suas obras. Uma coisa que eu acho interessante pontuar é que todas as pesquisas que eu fiz sempre traziam a Sylvia Plath relacionada ao tema de suicídio. Mas, vamos lá, pessoal, essa autora, ela ganhou um prêmio Pulitzer, foi um prêmio Pulitzer póstumo, inclusive, foi 20 anos após a sua morte. É um dos maiores prêmios da literatura, vamos dizer assim. E ela ganhou esse prêmio, foi um Pulitzer de poesia. E isso é pouquíssimo falado. Então, assim, isso me deixou um pouco incomodado em ver que existem várias obras e vários poemas que são totalmente imersivos, né? E que elas têm uma escrita tão poderosa, ser conhecida apenas pelo fato de ter cometido suicídio, não pela obra que ela deixou e o legado que ela deixou, né? Então, assim, isso é bem curioso e isso me deixou um pouco incomodado. Então, assim, vamos trazer a Sylvia Plath como uma grande autora, vencedora de um prêmio Pulitzer, foi póstumo, foi após a sua morte, mas ela deixou um grande legado, vamos dizer assim, ela deixou a sua marca registrada não apenas pelo suicídio. Saindo um pouco da vida da autora e entrando mais na questão da obra, a gente vai ver que isso vai acabar se esbarrando em alguns momentos, porque esse livro é conhecido como uma obra quase que autobiográfica, porque assim como a Esther, que é a personagem principal do livro, a Sylvia Plath ela também passou por situações similares e bem parecidas com as que são ilustradas aqui nesse livro. O primeiro tópico que eu gostaria de trazer para vocês, que me chamou muita atenção no livro, é a construção da personagem. A forma como a Sylvia narra a Esther, que é a personagem principal, a forma como ela se enxerga, não sei se vocês chegaram a ler a sinopse do livro, se vocês conhecem um pouco, mas basicamente esse livro vai contar a história da Esther, que ela é apresentada pra gente como uma menina que veio do interior, uma mulher que foi nascida e criada no interior, e que ela recebe uma bolsa de estudo bem bacana, sabe, vamos dizer assim, e ela vai estudar na cidade grande, ela vai estudar em Nova York, e mostra um pouco de como é que é a relação dela, como é que é esse primeiro contato com a cidade grande, qual é a relação dela também com o trabalho que ela começa a executar, ela começa a estagiar em uma revista, vamos dizer assim, uma revista editorial, em uma empresa editorial, e mostra um pouco como é que é a relação dela nos estudos, com a cidade grande e com o estágio que ela está realizando, e vai contar um pouco também
de como é que a Esther se enxerga dentro do âmbito social, né, vamos dizer assim. E aí, trazendo um pouco um gancho da construção da personagem Esther, a gente tem também muito evidente uma crítica social à forma como a sociedade como um todo enxergava a mulher nessa época. A Sylvia Plath, ela tem um viés muito feminista, e isso fica bem claro aqui na leitura. Eu acho que se você for ler esse livro sem ter isso na cabeça, durante a leitura você vai identificar. Até mesmo algumas nuances, como a forma como ela traz a personagem que é a chefe da Esther. Ela é uma mulher, ela tem um cargo, vamos dizer assim, um cargo de alta patente, né? Ela é uma gerente, uma coordenadora, mas mesmo assim aqui na obra a gente não sabe o nome dessa chefe. Ela é conhecida como JC, e ela é até popularmente conhecida ali entre todos os personagens como JC. É um argumento, é mais uma ferramenta, né, que as mulheres da época utilizavam, as mulheres que conseguiam atingir um patamar que antes era majoritariamente compostas por homem, elas acabavam utilizando pseudônimos ou outros nomes para que não fosse totalmente ligada à figura feminina, né? Isso é bem curioso e se você parar para ler o livro, não tem nenhuma explicação, sabe? Não tem nada falando, nem nada abordando com relação ao nome da chefe CJC. Mas você acaba percebendo com relação a toda a estrutura, a todo o cenário, a todo o pano de fundo que é ilustrado ali aqui nesse livro. Além da questão feminista e da forma como a sociedade enxergava o papel da mulher, né, naquela época, aqui também a gente tem uma visão muito bacana de um momento que eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas, se sentiram um pouco confuso nesse momento, né? Que é o momento em que você está saindo da escola e tendo que escolher a sua carreira profissional, você tendo que escolher o seu futuro, você saber as escolhas que você vai fazer, o que é certo, o que é errado, é um momento de muita pressão. E a Sylvia Plath, ela relata bastante isso aqui, principalmente quando ela mostra a relação familiar, a relação da mãe da Esther com ela. Há uma cobrança muito exacerbada aqui com relação ao futuro da Esther, principalmente no que tange ao relacionamento, né? A forma como a mulher é vista, que ela precisa ter filho, ela precisa se casar, ela precisa ter um bom relacionamento, e isso é muito bem retratado aqui nessa obra. Indo agora então, pessoal, para o nosso terceiro tópico que gostaria de falar, é a questão da forma como a Sylvia Plath, ela narra a depressão e ela narra também todas as situações e a forma como a Esther vem se enxergando. Essa obra, eu acredito que ela é tão popular e que ela virou um grande clássico mundial, muito pela forma sensível, sabe? Pela sensibilidade como a Sylvia Plath trouxe e como ela consegue descrever e trazer metáforas ou várias formas de ilustrar os sentimentos, o que a Esther está sentindo e como ela vem evoluindo, né? Como a depressão ela vem evoluindo como uma personagem. Então, já fica aqui um aviso, esse livro ele tem vários gatilhos, além de ter gatilhos com relação a transtornos mentais, né, a falar um pouco sobre depressão e de uma forma bem densa, bem imersiva. Então, assim, se você não está bem, eu não aconselho fazer a leitura desse livro. Ele é um livro que eu acho que funciona muito bem se você teve algum contato com algum transtorno psicológico, você queira ler para entender um pouco mais, tá? Para conhecer um pouco mais e saber um pouco mais como é que funciona. Uma excelente ferramenta utilizada pela Sylvia Plath aqui também para trazer ainda mais e trazer uma proximidade, né, entre o leitor e a personagem principal, é que esse livro é narrado em primeira pessoa, então a todo momento a gente tem a Esther trazendo ponto de vista pra gente, porém, em um determinado momento da obra você vai perceber que existe uma desassociação, né? A própria personagem, ela acaba apresentando o que está acontecendo, mas como se ela fosse espectadora daquela própria situação. Isso é bem interessante porque é um dos sintomas que a gente consegue perceber da depressão, né? Que a pessoa que sofre de depressão, ela pode ter em determinados momentos essa desassociação em que ela vira espectadora da própria vida. Ela vê a vida passando, ela vê as coisas acontecendo, é como se ela não tivesse controle daquilo que está acontecendo, ou como se ela não tivesse o poder da escolha, né? Como se ela não fosse responsável protagonista da própria vida. E você acaba vendo isso aqui muito presente em algumas situações que são ilustradas. E lembrando que a Sylvia Plath, ela é uma autora conhecida por vários poemas, vários contos, então ela tem essa sensibilidade e tem uma metáfora que ela traz aqui que eu achei muito interessante quando ela está avaliando a vida dela e tudo mais. Ela diz que ela se sente um cavalo de corrida em um mundo sem hipódromo, sabe? É como se ela estivesse sempre correndo, ou sempre competindo e, na verdade, não chega a lugar nenhum. Ela acaba não chegando a lugar nenhum e... Eu até cheguei a grifar essa parte no livro. Gente, o livro tá todo grifado, basicamente. Eu grifei várias partes e tem muitas partes imersivas. Ainda mais como ela tem outra metáfora que ela traz aqui também,
que é a mais popularmente conhecida, né? Que é quando ela fala que ela vê a vida dela como se ela estivesse sentada embaixo de uma figueira, onde todos os figos que estão ali são coisas da vida dela que ela precisa colher, que ela precisa dar atenção, e se ela não der atenção, aquele fruto vai ficando podre e vai caindo. E todas essas metáforas, todas as situações que estão apresentadas aqui no livro, elas trazem muitas reflexões, sabe? Por mais que você não tenha nenhum contato com algum tipo de transtorno mental, ou se você não saiba sobre o tema, eu acho que isso daqui pode ser também uma grande porta de entrada, vamos dizer assim. É um grande documento, é um grande livro para que você conheça, para que você comece a entender o que passa na cabeça de uma pessoa, o que acontece com uma pessoa que sofre de depressão, e aí você começa a emergir e pesquisar ainda mais. Ou seja, a gente não para por aqui. Se você já leu o livro, se você está pesquisando, quer conhecer um pouco mais sobre transtorno mental, sobre depressão e tudo mais, não use o livro apenas como um parâmetro único, é muito importante você usar como porta de entrada para você pesquisar ainda mais. E por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente vai falar também sobre o tratamento através de eletrochoques, que é o último ponto que eu gostaria de trazer desse livro, que me deixou muito, mas muito mesmo incomodado, vamos dizer assim, em todos os momentos em que é tratado, em que a Esther, ela narra pra gente como é que é o tratamento de choque que é realizado com ela, para que ela saia desse momento de apatia, né? Que ela começa a ter momentos em que ela não toma banho, em que ela não faz nada, em que ela não sai da cama, e ela inicia um tratamento de choque. E a forma como isso é apresentado pra gente é de uma maneira tão pesada. E uma coisa curiosa, porque no começo do livro, a Esther, ela narra pra gente um acontecimento em que uma pessoa, ela é assassinada, ela é morta, na verdade, através de cadeira elétrica, né, que era muito comum na época, as pessoas que cometeram um crime serem mortas em cadeira elétrica, e ela fala que ela considera aquilo a pior forma de alguém morrer, vamos dizer assim. E isso é tão pequeno, eu acho que até quem leu pode estar me vendo agora e falando, nossa, eu nem lembro disso, mas se você parar para ler, logo no começo do livro ela traz isso, e não faz muito sentido, é como se fosse uma coisa jogada ali sem necessidade, mas conforme vai acontecendo no desenrolar da história, você vai percebendo a relação da Esther como uma forma de tratamento que existe na época, e tem todo também um parâmetro que é trazido aqui, né, da forma como as pessoas enxergavam, lidavam com um transtorno mental antigamente. Então, existem diversos livros, o próprio Holocausto Brasileiro, né, que fala sobre um manicômio, uma instituição psiquiátrica que existia aqui no Brasil anteriormente, em Barbacena, Minas Gerais, em que havia um tratamento exacerbado, um tratamento totalmente fora dos parâmetros medicinais para transtornos mentais, e que, na verdade, era uma forma de tortura. Isso fica muito claro aqui, né, que até para o próprio paciente, passar por uma sessão de eletrochoque era como se fosse uma tortura. Apesar de ser uma leitura bem pesada e densa, eu super aconselho, tá, a leitura da Redoma de Vida. Eu só peço que você tenha cuidado, porque ele é um livro que tem gatilhos, como eu falei, então só leia se você estiver se sentindo confortável, emocionalmente, preparado para lidar com temas e com assuntos que são pesados. Mas apesar de ser um livro bem pesado, ele tem um desfecho, ele tem uma condução super positiva com relação à forma como a própria personagem principal lida com o seu transtorno, e o que me deixou bem triste, porque foi diferente do desfecho da história da Silvia Plath, né, que é a nossa autora. Então, pessoal, eu quis trazer para vocês esses tópicos diferentes ao livro A Redoma de Vidro. Como eu falei, é uma leitura super válida, eu dei 4 estrelas pro livro. E quando eu fui pesquisar um pouco sobre a obra antes de iniciar a leitura, só para me sentir mais confortável com a leitura, eu estava sentindo falta de alguém falando de uma maneira mais abrangente, sabe? De uma maneira geral, como eu falei. A maioria dos vídeos que eu vi aqui no YouTube, as pessoas traziam contexto histórico, as pessoas falavam sobre a autora, as pessoas falavam sobre alguns acontecimentos que tem aqui, mas não traziam de uma maneira geral o que a Silvia Plath ela quis trazer aqui nesse livro. Então eu resolvi trazer esse vídeo apenas com esses 5 tópicos, e eu espero que de alguma forma vocês tenham ficado mais instigados por essa leitura, e lembrando que tenham cuidado, tem gatilhos. Se você já leu A Redoma de Vidro, não deixe de comentar aqui comigo o que você achou desses 5 tópicos que eu trouxe. Se tem algum outro tópico que você acha importante também ser elencado, não deixe de comentar aqui para a gente poder conversar ainda mais sobre essa grande obra. Se você conhece um pouco mais também sobre a Silvia Plath, deixa aqui no comentário para mim. Eu pesquisei um pouco sobre a autora, tem muita coisa com relação à história, né, a relação dela
com o marido, e o caso também do marido dela após o seu falecimento, seu suicídio, ter se relacionado com uma outra mulher, e essa outra mulher que ele se relacionou também se suicidou, e da mesma forma como a Sylvia Plath. Então, assim, é uma história que tem milhões de coisas aí por trás, mas eu não quis entrar muito no detalhe aqui no vídeo. Eu quis focar muito mais no livro, mas tem muita coisa para falar também sobre essa obra por fora. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou. Espero que você tenha gostado do vídeo. Para quem assistiu até aqui, um grande beijo. Tchau.